escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Meus irmãos e meus amigos da Escola Dominical, hoje nós vamos estudar a lição de número 4, a vida antes da lei. Ela faz parte da revista Expressão, que tem 13 estudos bíblicos e tem um tema geral, a lei de Deus. Que Deus esteja nos ensinando nessa hora e que tudo seja feito para a honra e glória do Senhor. Eu convido para que você abra a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 3, versículos de 21 a 31, que eu vou fazer a leitura. Mas agora, sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não. O é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Aqui o apóstolo Paulo nos ensina a entender o que é fé e o que é lei. E isso que nós vamos estudar agora na nossa lição. A lição, ela, em resumo, diz que desde a criação e em todos os tempos, Deus jamais deixou de dar testemunho de si mesmo. Deus jamais deixou de dar instrução e orientação para a vida dos homens. Várias pessoas afirmam que o homem nasce bom, mas que a sociedade é que o corrompe. Você acredita nisso? Eu não acredito. Também acreditam que o homem primitivo e os povos indígenas são inocentes, que as criancinhas ingênuas não têm maldade no coração. Essas afirmações humanas não têm base bíblica, elas não se sustentam biblicamente. A lei é importante. Vimos nas lições passadas, as 3 lições que já tivemos, a lei e a aliança, a lei como testemunho a outros povos e a de domingo passado, a lei e a graça. A lei é uma das maneiras pelas quais Deus abençoa o seu povo. Essas instruções, elas propiciam imensos benefícios para todos os crentes. Mas hoje veremos como era a vida do homem antes da lei, antes dos 10 mandamentos, em que estado se encontrava a humanidade e como Deus orientava o seu povo. O que queremos dizer por vida
antes da lei. Quando falamos de lei, não devemos pensar exclusivamente nos 10 mandamentos ou nas leis civis e cerimoniais dadas a Israel por meio de Moisés. Essa ocasião foi um momento importante de entrega formal da lei ao povo. Precisamos lembrar, em primeiro lugar, que desde a criação o homem recebeu instrução do Senhor quanto ao que deveria ser e fazer. Eu leio Gênesis capítulo 1, versículo 28. E Deus os abençoou. Ele lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus jamais deixou de dar testemunho de si aos homens, de modo que possuíssem direção e orientação para a vida. Eu leio Atos 14, 17. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Paulo afirma que os gentios, não tendo lei, não tendo acesso à lei revelada, eles mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, conforme encontramos em Romanos capítulo 2, versículo 15. Todos os princípios e valores da lei do Antigo Testamento são mantidos e são reforçados e até mesmo aprofundados no Novo Testamento. Jesus disse, ou melhor, Jesus orientou seus discípulos e também acrescentou novos mandamentos. Devemos ter uma realidade em mente, que homem nenhum vive sem lei. Em segundo lugar, nós lembramos que o livro do Gênesis faz parte da obra de Moisés. Todo o Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, foram escritos no mesmo momento histórico. O livro do Gênesis serviu de preâmbulo histórico e teológico para a narração do êxodo do Egito e o registro da lei. Todas as narrativas do Gênesis fazem parte da lei mosaica, são iluminadas por ela e, de um certo modo, fazem preparação para o reconhecimento da lei. Nesse estudo, queremos descrever como era o relacionamento entre Deus e os homens antes que a lei fosse dada ao povo de Israel. Guarde essa frase: certamente morrerás. Quando Deus colocou o homem no jardim do Éden para o cultivar e o guardar, ele transmitiu uma ordem. Gênesis capítulo 2, versículos de 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Observamos nessa ordem a terrível consequência anunciada caso houvesse a quebra desse mandamento. A morte seria a certeza para o homem, um destino do qual homem nenhum poderia escapar. A expressão certamente morrerás expressa bem a condição humana antes da lei. Paulo ensinou aos crentes de Roma que a morte entrou no mundo pelo pecado e passou a todos os homens, desde Adão até Moisés, ou seja, antes do estabelecimento da lei, a morte reinou. A chegada da lei não visava estabelecer a pena que os pecados merecem. Essa pena, como já vimos, estava estabelecida desde os primeiros dias da humanidade. A lei visava propor vida e bênção que, de outra forma, não poderiam ser alcançadas.
Eu leio Deuteronômio capítulo 30, versículos 19 e 20. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, de que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Eu destaco a expressão, escolhe, pois, a vida para que vivas. A Bíblia registra, em muitas passagens, o ensino sobre a morte e a destruição causadas pela falta da lei. O último versículo do Salmo 1, que a maioria sabe até decor, diz, mas o caminho dos ímpios perecerá. Jesus afirmou que a porta larga e o caminho espaçoso conduzem à perdição, e são muitos os que entram por ela. Também temos o registro do caminho avaliado pelo homem em Provérbios 14, 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. O pecado e a morte caracterizam os dias do homem sem lei. Só Cristo é a solução desse terrível problema. Romanos 8:2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Satanás faz o mundo pensar que sem lei as pessoas podem curtir a vida e serem felizes, mas essa chamada liberdade só leva à destruição. É por isso que um dos nomes de Satanás é enganador. Ele coloca essa situação de liberdade para destruir as pessoas. E aí nós vemos jovens destruídos pelas drogas, escravizados ao crime, meninas comprometendo o seu futuro pela gravidez na adolescência, famílias destruídas pelo adultério e pelo divórcio. Todas essas coisas acontecendo debaixo da bandeira do direito de ser feliz, onde milhares de pessoas estão submetidas à tristeza e à destruição. Uma vida sem lei nos leva à expressão, certamente morrerás. Uma outra expressão, se procederes bem, serás aceito. Caim e Abel trouxeram oferta ao Senhor, e Deus se agradou da oferta de Abel, e a oferta de Caim não agradou a Deus. Agradar a Deus é outro tremendo desafio da vida antes da lei. Noé, somente ele, achou graça diante do Senhor, e todo o restante da humanidade causou tristeza ao coração de Deus. Gênesis capítulo 6, versículos de 6 a 8. Então arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Não é que Noé não tinha pecado, mas Noé procurava agradar a Deus. E Deus preservou Noé e toda a sua família. Noé achou graça diante do Senhor. E a construção da Torre de Babel, onde os homens quiseram desafiar o propósito de Deus de encher a terra, e o Senhor interferiu nessa rebelião, confundindo suas línguas. Gênesis 11:4. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Eles resolveram fazer uma torre, eles ficariam em volta dessa torre e não espalhariam pela terra, fazendo de maneira contrária à ordem do Senhor. Agora eu leio Gênesis capítulo 11, versículos 7 e 8. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem,
para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali, pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Vejam o expediente que Deus tomou. Confundiu, cada um falava uma língua, daí não era possível construir essa torre, e as pessoas foram dispersas, foram espalhadas pela terra. No atual estado de pecado, o desígnio do coração do homem é continuamente mau, não sendo possível agradar a Deus. Deus fala com Caim sobre a sua oferta rejeitada. Está em Gênesis 4, versículo 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se, todavia, procederes mal, este o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O homem sem fé é responsável pelos seus próprios atos, por sua própria conta. Não tem orientação e não tem auxílio, mas continua obrigado a cumprir seus deveres para com Deus e para com o próximo. Na filosofia, liberdade implica responsabilidade, e os homens livres são os mais responsáveis pelos seus atos. No campo espiritual, o maior problema da responsabilidade humana é que o homem natural é incapaz até mesmo de compreender as coisas espirituais. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural não entende das coisas espirituais, então essas coisas para eles são loucura. O homem natural, quando deixar da sua própria vontade, ele se inclina então para o mal. Quando julgado conforme as suas obras, ele se vê irremediavelmente perdido. Ao conceder a lei, Deus mostrou aos homens o que fazer para agradá-lo. Pela nossa condição humana, precisamos de mais coisas para agradar a Deus. Por quê? Porque todos nós tropeçamos em muitos dos mandamentos de Deus. Tiago 3:2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Jesus respondeu ao jovem que estava desejoso de herdar a vida eterna e afirmara ter praticado todos os mandamentos. Lucas 18:22. Ouvindo, Jesus disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Observe que não era só ele vender tudo o que tinha, porque aí você poderia imaginar, então eu faço bastante caridade e vou para o céu. Mas Jesus disse: vende tudo o que tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Isso é a coisa mais importante. O ato extremo de caridade não completava o desejo daquele jovem. Ele precisava seguir Jesus. Como é bom seguir Jesus, né? Na carta aos Hebreus, temos a afirmação de que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. A vida sem lei é uma vida de esforços inúteis. Pela palavra de Deus e pela fé, Jesus pela palavra de Deus e pela fé em Jesus é que são concedidos aos homens os dons que conduzem à vida e à piedade. Uma outra expressão: sê tu uma bênção. O chamado de Deus foi uma ação divina. Esse chamado aconteceu para romper com o estado de pecado, morte e frustração da humanidade. Gênesis capítulo 12, de 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abraão:
sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão era de origem idólatra, vivendo em Ur dos Caldeus, e foi chamado por Deus para seguir em direção à Palestina. Estabeleceu um relacionamento com Deus baseado na fé, onde se destaca não os atos de Abraão com Deus, mas os atos de Deus na vida de Abraão. Ele foi chamado para obedecer à direção de Deus e confiar em suas promessas, embora em sua época não houvesse lei estruturada para ele seguir. Ele faz tudo isso pela fé. Em toda a sua jornada, ele foi guiado e protegido por Deus, amparado mesmo em suas fraquezas. Podia, desse modo, viver antes da lei. Mesmo os injustos desfrutam da bondosa provisão de Deus, que concede sol e chuva para os bons e para os maus. As misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Essas misericórdias se renovam a cada manhã. Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A vida sem lei leva à morte e à frustração. Mas o homem pode reconhecer a Deus através dos atributos divinos, seu poder e sua própria divindade, o que o torna o homem indesculpável. Romanos 1, versículos 20 e 21. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Todos os homens experimentam, como Abraão, o cuidado abençoador de Deus. Abraão respondeu ao cuidado abençoador de que maneira? Com obediência e com fé. E os laços espirituais entre ele e Deus foram se fortalecendo para que ele fosse uma bênção. Também José, lembra da história de José, né? Vendido pelos seus irmãos como escravo, enfrentou duras provações e por onde passou foi um instrumento de bênção do Senhor. Nomeado governador do Egito pelo próprio faraó, salvou toda a sua família e também o povo do Egito. A vida sem lei é uma maldição, mas a obra de Deus transforma os homens em bênçãos. Mesmo os ímpios são habilitados pela graça comum a promover a justiça e o bem. Os crentes são apontados de modo especial como um povo zeloso de boas obras. A vocação cristã, ela se realiza por meio de relacionamentos abençoadores e redentores. Jesus esclareceu esse assunto com a importante afirmação em João 13,35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Vamos para a conclusão. O período que vai da criação à entrega da lei no Sinai serve como referência para entendermos a vida do homem antes de conhecer a lei e o Evangelho. Nesse período, o estado do homem é de morte e de frustração. Se deixado a seus próprios esforços, veria todas as suas esperanças falharem e nada teria para apresentar diante de Deus. Mas esse mesmo homem é bondosamente guardado e sustentado pela misericórdia de Deus. E isso acontece até que venha receber a fé necessária
para responder ao chamado divino para uma vida abençoadora. Vamos para a aplicação. Devemos agradecer a Deus que nos tirou do estado de condenação e morte e nos habilitou em Cristo a sermos agradáveis a Ele e bênção para os que estão ao nosso redor. Precisamos reconhecer as misericórdias divinas que nos alcançam mesmo quando éramos seus inimigos. Por meio de uma fé operosa, sejamos uma bênção para todos os que estiverem ao nosso redor. Vamos orar. Bondoso Deus, eu te agradeço por esse tempo que o Senhor nos deu de estudarmos a Tua Palavra. Nós te agradecemos pela fé que temos em Ti e cremos, ó Deus, pela Tua Palavra, que a fé é um dom que vem do Senhor. Pedimos, ó Deus, que Tu abençoes a Tua igreja reunida em toda parte do mundo, Pai. Pedimos também pelo povo que sofre, ó Deus, com essa enfermidade, com esse vírus tremendo, ó Deus. Visita os lares, visita os hospitais, visita as UTIs, Pai, afofa os leitos, Pai. Segundo a Tua vontade, ó Deus, restabelece a cada um pela Tua graça. Aceita, Pai, o nosso pedido. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nós oramos no nome precioso de Jesus, o nosso Salvador e o nosso Senhor. Amém.